Rapidinhas no ar, vamos de dates ruins. Você, poxa vida, chegou 2026, você pulou as 7 ondas, você comeu romã, lentilha, né? Fez tudo o que era pra fazer, tomou garoa, a primeira chuvinha do ano, que também dizem que dá sorte. E aí, você saiu e não deu, não foi dessa vez. Chato, né? Gritou assim, 2026 vai ser meu ano. E aí, teve o date. Agora já deu tempo, né? Já passou um tempo, assim. Já deu pra refletir. E repensar. Será que vai ser seu ano? Aí tem a coisa, não, mas a Márcia falou do meu signo. A Márcia fala tanta coisa. A gente adora a Márcia, mas ela fala bastante, não fala? E é um volume, uma coisa vai atrás da outra e tal. Às vezes isso não é garantia de nada. Você sabe se a pessoa do seu date, né, tem um signo que tá mais privilegiado dentro das conjunções ali, astrologicamente falando, do que o seu. Às vezes tem. Se fizer uma batalha, a pessoa ganha. Aí você fica, não sei o que lá, mundo injusto. É injusto. Ninguém falou que ia ser fácil. Você nasce, o médico já dá um tapa na sua bunda, até pra você cair na real. Aqui não é bolinho, não. Tá, anjo? Tá bom? Vamos lá? Ih, começou animada, ela tá astralzão hoje, hein? Ela tá positiva, vem coisa boa por aí. Primeiro áudio. Oi, Camila. Eu vou contar pra você agora a pior história que eu tenho de date. Pior que ela tem. Eu tinha 19 anos e eu estava prontíssima pra me aventurar nos aplicativos online, então eu dei match com uma gata no Tinder. Tá. A gente foi tomar uma cerveja num bar, o papo tava legal, a gente acabou ficando um pouco alta, então ela me perguntou se eu queria passar a noite com ela na casa de uma amiga. E eu pensei, por que não? Vamos. Por que não? Chegando lá, a casa tava com todas as luzes meio baixas, tinham vários incensos acesos. E a dona da casa olhou pra gente e falou, que bom que vocês chegaram. Agora a gente pode dar início ao nosso ritual do sagrado feminino. Olha! Eu fiquei um pouco chocada. Pensei, nossa, era um date e eu vim parar numa seita? De repente. Então a gente foi até a cozinha, que estava totalmente apagada, com apenas algumas luzes vermelhas acesas. E fizemos uma roda em volta da mesa redonda. E elas começaram a fazer alguns cânticos, uma coisa vibe meio... Escute as palavras delas brujas. Ai, já e elas amei. começaram a dizer que a gente tinha que começar a colocar os traumas pra fora. E todas elas falando coisas absurdas e chorando. E elas começavam a gritar umas coisas meio reiá. Bom, eu falei que eu não ia falar nenhum trauma em voz alta, porque eram muito pesados e eu ia apenas mentalizá-los. Que era trauma, pra né? deixar o fogo transmutar eles. Nossa! E eu fiquei um pouco chocada. Aí depois fomos dormir. Eu não tava muito no clima mais de sexo, beijo, mas acabou rolando e não foi muito bom. Não! E tava muito calor nesse dia. E a menina queria dormir de conchinha e eu não tava muito afim. E eu pedi pra ela se afastar um pouco, porque eu tava passando muito mal de calor. E ela olhou bem na minha cara e falou: como assim? Eu te trouxe pra casa da minha amiga, você participou do ritual coletivo e você não quer dormir de conchinha comigo? Eu sou canceriana, você tem que me respeitar. Enfim, foi o dia mais bizarro da minha vida, em que eu fui pra um date e eu acho que eu acabei quase entrando pra uma seita. Como é que eu começo isso sem ofender todos os cancerianos que eu conheço? Como é que eu começo isso? Amiga, vamos por partes, né? Eu acho que em todos os casos que a gente recebe aqui, já ir logo de cara da cerveja pra transar, raramente dá bom. Porque se você tivesse ido pra casa e daí, de repente, você continuou trocando mensagem e ela manda assim: ei, olha a seita que tá rolando aqui, que legal. Você já ia falar: ih, será que eu queria estar aí? Entendeu? Então, de repente, às vezes é melhor segurar um pouco a coisa, né? O fogo mesmo. Porque senão você vai ter que acabar falando traumas em voz alta pro fogo ressignificar. E às vezes nem é sempre isso que a gente quer. Não é toda vez que a gente quer gritar traumas para desconhecidos na frente do fogo. Eu, por exemplo, ainda não tive essa oportunidade. Se me fosse dada, toparia? Não! Eu acredito que não.
Mas aí vai de cada um. Quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós? Eu, pra mim, quer jogar trauma no fogo, joga. Faz aí, tu aceita, faz teu círculo, tua roda, né? Tua intenção, vai na tua. Que é um arraso. Aí essa parte a gente já conversou, tá resolvido. A gente vai pra parte conchinha, que é a parte chata de fato, né? Porque a gente de repente conhecer, né, uma outra galera, é até interessante furar nossa bolha, gritar, repensar um trauma. Eu não descarto. Acho super possível. Agora sim, se a gente pegar, se tivesse acontecido assim, o barzinho, foi pra casa dela, calor e conchinha. E você só tá com calor. Você já transou com ela. Você já fez tudo com ela. Não foi o máximo, foi ok, pelo que eu entendi. Foi bem ok. E aí ela te obriga a conchinha. E logo no primeiro date tem a DR. E a justificativa pelo signo é aí pra mim. É esse o recorte. Que não ia dar bom de qualquer jeito. O problema não é ter seita, não ter seita, revisitar trauma ou não. O problema é dizer que porque você é canceriana, e aí me perdoem os cancerianos, mas toda oportunidade que dá pra vocês dizerem que vocês são assim, vocês dizem. Não sou eu que tô dizendo. Isso tá aí, tá na internet, tá na rede social, tá em todo lugar. Tá em programa de TV, tá no Big Brother. Onde você procurar, tem um canceriano dizendo que ele é assim porque ele é canceriano. E vai continuar sendo assim. E vai continuar sendo canceriano. Que não tem jeito. Então, o problema, eu acho que foi esse. Não tem a ver com nada da suposta seita, né? Pra não ser processada. Que tem que ter o supostamente hoje em dia. Supostamente, agora, hoje em dia… uma loucura o que o uso do supostamente transforma a vida das pessoas, não é mesmo? Mas esse é o problema. Ela era uma pessoa carente demais. Vou dizer canceriana demais? Não, porque nem todo canceriano. Mas convenhamos, sempre um canceriano. Próximo áudio. Oi, Camila. Oi, Noyers. Meu áudio de hoje é sobre um date ruim, que também foi o dia em que eu tive a minha primeira vez. Sim, aquela primeira vez. E eu espero de coração que minha mãe não escute esse episódio, porque uns meses atrás eu descobri que minha mãe também é Noyer. Que amor. Mas tudo bem, tudo pelo entretenimento deste podcast. Pra situar, eu tinha uns 19 anos de idade, eu tava fazendo faculdade e iniciação científica. E eu fiz uma entrevista por telefone, e aí eu comecei a falar com esse cara da entrevista por mensagem. E eu não tinha visto a cara dele ainda. E o primeiro date com ele já foi um date ruim, um aviso do universo que eu não devia ter continuado, mas eu continuei. Primeiro porque eu fui conhecer ele pessoalmente e ele era muito feio. E eu pensei, tudo bem, beleza, não é tudo. Mas nos primeiros 10 minutos de date, a mãe dele ligou pra ele. E ele, oi mãe, sim, ela já chegou, hein? Ela é muito legal, muito bonita. E aí a mãe dele ficava ligando de meia em meia hora. E ele ficava meio que atualizando sobre como o date tava. E eu já achei muito bizarro, porque eu com 19 anos, minha mãe não fazia isso. E ele tinha 26 anos. Então ficava mais bizarro ainda. E eu continuei ficando com ele até o dia que ele me chamou pra ir na casa dele. A mãe dele recepcionou a gente, falou: oi, eu vou fazer aqui uma comida pra vocês e tudo mais. E já era de noite. Só que a casa dele tinha 8 cachorros. E daí? E a casa não era exatamente muito limpa. E daí? E a mãe dele ficou cozinhando, segurando um cachorro assim, debaixo do braço. E daí? Mexendo a panela com a outra mão. E o cachorro babento, assim. E daí? E ela falando, quem come aqui em casa tem que saber que na comida vai ter pelo de cachorro. É isso aí. E a casa tinha um odor meio de canil. E daí? E a experiência gastronômica, digamos que não foi das melhores. Mas tudo bem, eu continuei, eu perseverei. E aí a gente foi subindo as escadas e ele falou: olha, não repara que o andar de cima da minha casa tá reformando. Eu falei, tudo bem, sem problemas. Só que quando eu cheguei no andar de cima, não tinha porta. E tinham 3 quartos e um banheiro e não tinha porta. E eu só pensei assim,
cara, se eu precisar cagar nessa casa, não tem no banheiro? Eu não vou poder cagar, porque não tem porta. E a possibilidade de não poder cagar pra mim era desesperadora. E pensei, também a gente não vai transar, porque o quarto dele colado com o quarto dos pais dele, sem porta. Sem porta, não dá. Impossível transar. Mas aí eu fui ficando lá, foi anoitecendo não, que já tava de noite, mas foi ficando mais tarde, as luzes da casa se apagaram. E aí a gente foi não sei o que, e conversa, e foi ficando, Aí foi esquentando, e na hora ele falou, pera, eu vou colocar um filme aqui para os meus pais não escutarem, né, o ato. E ele abriu a Netflix e eu despreocupada, porque ele tinha um catálogo inteiro da Netflix pra escolher. E aí eu não me atentei ao filme que ele colocou. Quando a gente começou a transar, eu percebi que ele tinha colocado Piratas do Caribe. E a partir desse momento eu só pensei, cara, minha primeira transa não pode ser o som de Piratas do Caribe. E eu falei, é sério isso? Piratas do Caribe. E ele, e não quis parar, assim. E eu só pensei, não, põe outro. E mas ele, qual você queria? Tá tudo bem. E eu, só conseguia pensar. E a minha primeira transa eu só consegui pensar, não pode ser, minha primeira transa não pode ser o som de Piratas do Caribe. Não pode. Por quê? Primeiro que tava bem na época que o Johnny Depp tava sendo cancelado. E eu super feminista, Johnny Depp não. E eu, ao mesmo tempo, eu era meio cultzinha na época. Eu achava que eu era meio cultzinha. Você queria um filme do MUBI. Então eu só pensava, Piratas do Caribe, não. Amiga, você não tava afim dele nem um pouco. E ao mesmo tempo, os pais dele ficaram mandando várias mensagens pra ele. O celular dele apitando e os pais dele falando, olha, o som da TV tá muito alto. Abaixa o som. E não sei o quê. E eles mandando um monte de mensagem. E ele cagando. E eu assim... Piratas do Caribe, mensagem. Piratas do Caribe, mensagem. E aí, minha primeira transa foi péssima. Esse homem depois não quis mais saber de mim. Mas você queria dele? E eu tava meio apaixonadinha. A gente nem saiu mais, porque ele não quis mais saber de mim. E ainda o grande plot twist é que uns meses atrás, ele virou o chefe do meu atual namorado. E ele é um chefe de merda. E essa história tem 6 anos. Tem 6 anos. E é isso. Um beijo, Camila e Noyers. Calma, muita coisa. A história é imensa. Eu vou ter que abrir um recorte pra qual é o problema que a casa tem 8 pets e tem cheiro de canil e a gente come pelo de cachorro. Eu não vejo nenhum problema nisso, não tem nenhuma questão com isso. Podia ser cachorro, gato, papagaio, periquito, lhama, qualquer… Adicione um animal da sua preferência. Não tem nenhum problema em relação a isso. Estamos conversados? Dito isso, eu vou pro Piratas do Caribe. Gata, você não tava afim dele. Ele pode ser um chefe de merda, a mãe dele pode ter ligado 20 vezes, ele pode ter 26 anos e ser super ligado com a mãe dele. Tem N questões. Mas assim, quando a gente tá afim da pessoa, pode estar passando Eliana e Companhia na televisão, que a gente não vai perceber porque a gente quer apenas transar com a pessoa. Entendeu? Então assim, sinto muito… Johnny Depp, né, o cancelamento, teve tudo. Mas assim, você tá afim da pessoa. Você só fala assim, bota qualquer coisa. Bota aí, Piratas do Caribe, pra gente transar logo, foda-se. É assim o pique. Então, fica tranquila. Isso já faz 6 anos. Você tá aí com seu namorado, não tá? O único ponto é que agora ele é o chefe do seu namorado, porque… O mundo não gira, Anja. O mundo capota. E eu espero que você tenha, pelo menos nessa casa aí, se é que você já mora com seu namorado, adotado um pet. Porque o sabor da comida muda e fica muito melhor quando cai um pelo outro. Beijo. Com essa dica culinária, eu encerro o episódio de hoje. Tchau.